Neste tutorial vamos falar um pouco acerca da iluminação no planeta. Neste caso, mais concretamente, no motor de jogo do Cycles. Podem ver aqui nesta imagem que apenas tenho uma fonte de luz. Coloquei uma textura e identifiquei aqui três materiais nestes três objetos diferentes. Vamos lá então, vou abrir um novo ficheiro. Vou pressionar Ctrl+N. E quando abrem o Blender, presumo que será este o vosso ambiente. Vou só pressionar a tecla N, vou ativar o Screencast Keys, que é para vocês poderem ver aqui as teclas em que eu carrego. Então, para começar, vamos deixar aqui este cubo e vamos pressionar Shift A para adicionar, neste caso, o Monkey. Vamos colocar isto mais ou menos aqui. Vou pressionar Shift A novamente. Desta vez vou adicionar uma superfície plana. Vou pressionar a tecla S e vou pressionar 10. Isto o que é que faz? Isto aumenta 10 unidades à superfície. Podem ver aqui nas medidas no scale que está neste momento tudo em 10. Vou pressionar a tecla N para baixar os quadros, já não preciso. Vou pressionar agora o meu objeto e vou pressionar a tecla G de Grab, Z para movimentar no eixo Z e vou pressionar 1. Isto o que é que faz? Faz com que o nosso cubo avance um bloco para cima. Em seguida vou pressionar Shift A e vou adicionar uma esfera. Vou colocar a esfera mais ou menos neste ponto. E agora vou pressionar a tecla 0. Ou presumo que tenha que ser no numpad. Se não tiverem numpad e quiserem que os números sirvam de atalho para as diferentes views, vêm aqui a File, User Preference e em Input vão ativar esta opção. Mas se tiverem o numpad não necessitam de fazer isto. De seguida vou então posicionar um pouco melhor os objetos. Vou pressionar aqui duas vezes R para poder movimentar de uma forma mais livre. E agora vamos definir os materiais. Em primeiro lugar vou selecionar o macaco, vou pressionar nesta opção das definições dos materiais, vou pressionar em novo para adicionar um novo material. Peço desculpa, vou pressionar Ctrl Z, vamos voltar atrás, nesta opção vamos selecionar Cycles Render. Eu já tenho dois tutoriais em que abordei a iluminação no Blender Render. Vamos agora falar um pouco dos Cycles. Então, selecionando opções de materiais, pressionamos de novo e temos este menu que abre aqui. Na superfície, no Cycles, por predefinição, o Blender já apresenta aqui algumas. Neste caso, vou escolher, por exemplo, Glass ou vidro. Na cor, eu podia pressionar este botão e adicionar uma textura, mas o que eu vou fazer vai ser apenas mudar a cor. Vou colocar a cor um pouco azulada. Em seguida vou aqui abaixo e vou selecionar as opções de material. Isto permite-me ver em tempo real o material. Em seguida vou selecionar o cubo. Com as opções do material ativas, eu vou carregar em Use Nodes. Vou deixar estar em Diffuse e vou modificar a cor. Vou modificar aqui a cor para o verde. Em seguida vou selecionar a esfera, vou pressionar novo, vou deixar estar novamente em Diffuse e vou escolher, por exemplo, o vermelho. Em seguida vamos só fazer umas alterações, vamos só suavizar aqui os vértices na esfera, vamos selecionar a esfera e pressionar Smooth. Para ver que tudo ficou mais suave. E vamos fazer o mesmo aqui para a nossa cabeça de macaco. Smooth. Ok, perfeito. Vamos então agora selecionar o nosso plano de fundo. Eu estou a pressionar o botão do meio para rodar a minha visualização. Vou pressionar aqui novo para adicionar o material. Vou deixar estar em Diffuse e apenas vou fazer uma alteração. Aqui em Color vou adicionar desta vez uma textura. Se não tiverem a textura que eu vou adicionar, podem adicionar outra textura qualquer. Mas basta ir ao Google, procurarem por texturas e de certeza que encontram.
Eu vou adicionar esta textura. E para podermos ver a textura, temos que terminar de a colocar corretamente. Vamos então selecionar esta opção aqui em Compositing. E com a nossa superfície ainda selecionada, vamos passar para Edit Mode. Eu, no caso, pressionei a tecla Tab. Podem vir cá abaixo também Edit Mode. Podem vir aqui e mudam para Edit Mode. Em seguida, pressionar a tecla U de Unwrap e fazem Unwrap. E podem ver aqui o que é que foi feito. Neste caso, temos que vir aqui e selecionar a textura. Podem ver que o Unwrap colocou os 4 pontos aqui de forma que a textura fosse colocada corretamente. Eu seleciono aqui a opção de textura e permite-me ver em tempo real. Eu, se pressionar S, posso redimensionar tudo isto. Então, no diminuir o tamanho, posso selecionar apenas um ponto. Posso modificar. Neste caso, eu vou deixar estar. Vamos então voltar para Default. Então, agora vamos começar a trabalhar as luzes. Neste caso, por predefinição, o Blender, vou só sair de Edit Mode, vou passar para Object Mode. O Blender, por predefinição, acrescenta uma luz. E esta luz, nós temos várias opções para trabalhar. Esta primeira point, vamos saber o que é que faz. Eu vou pressionar a tecla 0 e vou colocar nesta opção do Render, que é para ter uma visão renderizada a tempo real. Vou só ativar esta opção, os nodes, e vai-me ativar uma superfície como emissão, onde nós temos aqui a cor e a força. Podem ver que esta luz point é uma luz muito fraca, com muito pouca intensidade, em que temos que aumentar. Neste caso, presumo que o número de quadros seja aqui dos 500. Ok. Podem ver agora como é que esta luz funciona. Podem ver que ela é mais intensa no ponto de origem e vai perdendo intensidade à medida que nos afastamos. Ao contrário do Blender Render, o Cycles, por predefinição, consegue já calcular alguma da luz que é refletida e refratada. No Blender Render não acontecia, aliás, acontecia se ativássemos o Ambient Occlusion. Caso contrário, o trabalho no Blender Render não era muito fiável. Neste caso, vamos proceder aqui à alteração. Vamos passar de Point para Sun. Podem ver que neste caso a intensidade é muito exagerada. Vou pressionar aqui talvez 10. Ok, permite-nos obter um resultado um pouco melhor. Podem ver aqui que este material ainda tem muita intensidade, ao passo que este material aqui mais de vidro não tem. Isto também tem a ver com as definições dos materiais que podem ser alteradas. Neste caso não vamos abordar, vamos nos concentrar mais na luz. Em seguida, só para terminar, nesta opção Sun, ao contrário da anterior, isto é uma luz mais constante. Ou seja, vou agora passar para modo sólido, para que vocês percebam como funciona o sol. Podem ver aqui a fonte de luz e temos um tracejado. E este tracejado, o que é que significa? Este tracejado é para onde vamos apontar a nossa luz. Vou colocar, por exemplo, deste lado. Vou pressionar a tecla 7 para ter a visualização de cima. E em seguida vou pressionar a tecla R para poder rodar este ponto aqui. Vou colocar mais ou menos nesta zona. Em seguida, ainda não está no sítio. Vamos pressionar a tecla 1 e a tecla 5 para termos a visão em ortográfico. Vou pressionar a tecla R e vou apontar para aqui. Vou então agora pressionar a tecla 3. Ok. Tecla 7 novamente. Ok. Está como nós queremos. Vamos então pressionar agora a tecla 0 e vamos agora selecionar o Render. Podem ver agora como o sol está aqui colocado. Podem ver aqui no chão este bocado verde. Isto é a luz que é refletida aqui do cubo. Vai ser colocada aqui no chão. E vamos só deslocar aqui o nosso macaco. Ou melhor, vamos deslocar o cubo um pouco mais para trás para podermos conseguir iluminar o nosso macaco. Vamos então selecionar modo sólido. Selecionar o nosso cubo. Vamos empurrar um pouco para trás. De forma que já não faça sombra no nosso macaco. Vamos empurrar um pouco mais atrás e vamos reposicionar. Vamos então ver agora o resultado. Ok. E temos então
tudo iluminado, vindo apenas de uma fonte de iluminação. Neste caso a sombra não está efetivamente no chão porque a nossa esfera não está pousada no chão. Vamos então voltar para modo sólido. Vamos trabalhar agora outro tipo de luz. Eu vou aqui ao meu outliner, ou então venho aqui, seleciono a minha lâmpada e vou mudar para spot. E podem ver que as linhas mudam completamente. Isto aqui é uma luz um pouco parecida com o point, ou seja, ela não é constante. Ela vai diminuindo à medida que nos afastamos de intensidade, mas permite-nos ter um maior foco e mais controlado. Ou seja, podemos controlar. Eu vou só ativar esta opção, Show Cone. Isto permite-nos ver onde é que ela está a afetar. E aqui podemos aumentar ou diminuir o ângulo do cone de iluminação. Eu vou deixar estar assim, só para poderem ver. Vou pressionar a tecla 0 e vamos então render e vamos ver o que é que esta luz faz. Esta aqui também precisa de mais intensidade. Eu vou colocar aqui em 100. Ainda não é suficiente. Vou aumentar aqui para 1000. Uma vez que ela está afastada. E podem ver aquilo que eu dizia. Ela está muito mais forte aqui neste ponto. E à medida que se afasta vai perdendo muita intensidade. Vamos então agora modificar a nossa iluminação. Vamos passar para M. Ao contrário, esta aqui já tem muito mais intensidade. Vamos passar para sólido só para verem. Reparem que aqui a origem não é só de um ponto, mas de vários. Ela ilumina de várias formas e um pouco mais difusa. Não é tão direcional. Ou seja, se pretendêssemos iluminar em primeiro lugar um espaço e depois colocarmos o resto da iluminação, esta seria a luz mais indicada. Vamos então voltar ao 0. Vamos reduzir aqui. Vou reduzir aqui para 10. E vou pressionar então. Podem ver que esta, à medida que se afasta, perde um pouco de intensidade. Então é muito notório. É tão notório como, por exemplo, o spot ou point. Vamos então agora mudar para outra, para a área. E esta, tal como o nome indica, serve-nos para iluminar uma área que seja depois trabalhada com outros tipos de luz. No entanto, o problema ao usar esta área, tanto a área como o point, tem muito pouca intensidade. Temos que aumentar bastante a intensidade, o que faz com que o tempo de render aumente substancialmente. Para suplantar então essas opções, vamos supor que queremos ter tudo relativamente iluminado, mas não queremos andar a acrescentar luz e aumentar o nosso tempo de render. Vamos aqui a esta opção do World, isto aqui é o nosso mundo, e vamos ativar Ambient Occlusion. Eu vou selecionar Render. Podem ver que agora está tudo iluminado. Vou então retirar esta opção. Podem ver que não temos qualquer iluminação. E com esta opção isto simula com muito mais exagerada a luz que é refletida pelos diferentes objetos. Neste caso, como temos ainda uma fonte de luz, continuamos com esta zona mais iluminada que esta. Eu vou só aqui desativar. Nesta opção aqui podemos desativar momentaneamente. Neste caso a nossa lâmpada que está como área. E podem ver aqui o que acontece. Podemos também aumentar ou diminuir este Ambient Occlusion. Por exemplo, vou então selecionar novamente a lâmpada. Vou selecionar. Vamos ativar a lâmpada. E vou selecionar, por exemplo, o M. E vou ativar aqui no Ambient Occlusion. Podem ver agora aqui que temos diferentes escolhas quanto ao nosso resultado que pretendemos. Caso pretendemos que tenha pouca influência, reduzimos, podemos retirar e ver as diferenças. É pouco, mas é relevante. Outra coisa que é importante ter em conta é que quanto melhor estiver iluminado o nosso cenário, quanto melhor estiver iluminado, menor será este número aqui que temos que trabalhar. Aqui no caso do sampling. Vou colocar em modo sólido. Este número aqui no sampling
isto serve para aumentar a qualidade do nosso render. Quanto maior for este número no render, mais detalhe vai ter a nossa imagem, assim, em contrapartida, o tempo de render vai ser muito, mas muito maior. Então, continuando algumas regras que aprendemos noutros tutoriais, nós aprendemos que a iluminação deve ser colocada com base em 3 pontos. Eu vou pressionar a tecla 7, ou seja, devemos ter uma luz principal e devemos ter duas mais secundárias. Este é um sistema muito básico. É óbvio que quanto mais complexo for o nosso cenário, mais luz vamos ter que acrescentar e mais trabalho vamos ter. Vamos ter que continuar a trabalhar e perceber algumas regras de fotografia. Vou então selecionar esta lâmpada, vou pressionar Shift V para duplicar, vou colocar aqui neste ponto. Em seguida vou pressionar a tecla R para rodar e vou rodar para aqui. Vou pressionar a tecla 1 para ter a visão de frente e vou pressionar a tecla 3 para ter a visão lateral. Ok. Isto está no ponto que eu quero. Em seguida vou novamente voltar à visão 7, ou vem aqui a View Top. Vou então novamente pressionar Shift D e vou colocar aqui. Vou pressionar R e vou rodar para este ponto. Então pressionar. Antes de mais, convém alterar aqui os nomes. Eu vou colocar aqui Backlight. Vou colocar Back. Vou colocar só Back. Aqui esta luz de preenchimento. Vou colocar aqui Fill. E a nossa luz principal. É importante pressionarem a tecla Enter depois de escreverem aqui o nome, caso contrário não ativamos o nome que colocamos. Vou colocar aqui e ok. Então nós também no outro tutorial aprendemos que as luzes devem ter diferentes intensidades. Sendo esta principal aqui, deve ser a mais intensa. Esta aqui, conforme a nossa cena, deverá ter entre metade ou até 1/10 da intensidade. Eu neste caso vou colocar mais ou menos com 1/3, aqui é a minha intensidade, e se a intensidade aqui está a 10, vamos colocar aqui com 3, e vou selecionar esta, e aqui na intensidade vamos colocar em 5. Em seguida vou pressionar a tecla 0, e vamos ver em render, vamos ter o nosso preview. Podem ver que temos aqui, desde logo, aqui um principal problema é que esta parte está demasiado escura porque tem duas sombras de duas luzes. Vamos só então selecionar a esfera, vamos colocar noutra posição a esfera. Vamos baixar um pouco até ela tocar no chão. Vamos empurrar ligeiramente para trás. E vamos novamente então tirar um preview. Ok, continua então com um problema porque ainda recebe esta luz. Vamos tentar solucionar isto de outra forma. Vamos selecionar, vamos aqui ao Outliner, vamos selecionar, por exemplo, o Back e na opção de Cast Shadows vamos retirar esta opção. Isto significa o quê? Significa que a luz que temos lá atrás apenas serve para iluminar e não nos vai colocar qualquer sombra. Isto é bom porque nos ilumina algumas sombras que neste caso não pretendemos. Pretendemos que apenas seja mais reconhecido uma fonte de luz e não várias. Vou também novamente à minha luz principal. Antes de mais, deixem-me ver se o ambiente está ativado. Vou então à luz principal e vou passar isto para o. Vou reduzir um pouco a intensidade. Vou à minha luz de preenchimento e vou reduzir para 1. E vamos então tirar um render. Vou ver como está esta imagem. Okay, podem ver aquilo que eu estava a falar, esta espécie de grãos, tem a ver com o sampling e com a iluminação. Se eu colocasse mais iluminação, isto desapareceria. Mas em contrapartida também poderíamos perder algum do volume e contraste que pretendemos na imagem. Eu vou então manter esta imagem e aqui nas opções
do render, temos aqui esta opção slot e podemos escolher onde colocamos o render e mantendo o render anterior, ou seja, eu agora vou escolher o slot 2 e se eu pressionar F12 ou vier aqui render image, vai fazer um novo render para este slot. Posso voltar na mesma para a visualização em 3D e aqui no sampling vamos aumentar isto para 50. Vamos então aqui a render image e podem ver que o tempo de render aumenta, já não é um render tão rápido. Mas também vamos observar que algum do grão vai começar a desaparecer em relação à imagem anterior. É óbvio que o ideal seria aumentar exponencialmente, colocar aqui por exemplo 300 ou 400. Vamos então voltar. Podem ver aqui no 1 com muito mais grão aqui, e no 2 com muito menos, muito mais limpo. Eu vou então agora fazer um render com este número muito mais elevado. Vamos a 500. Vou então parar o vídeo para não estarem a assistir. E então agora já terminou este render e podem ver que está muito diferente do primeiro. Podem ver aqui o primeiro com a imagem cheia de grão, muito danificado. Podem ver agora aqui o segundo, muito melhor.